Agora falando sobre terapia artística digital. Gente, olha só, eu recebo Daniel Trevisan, ele que é mentor e coach. Tudo bom? Tudo bem, é um prazer estar novamente no programa. O prazer é todo nosso, Daniel. Ainda mais falar de um assunto de extrema importância, porque tem muita gente que precisa, muitas vezes, de uma orientação para auxiliar, muitas vezes, algumas dificuldades profissionais e pessoais. Todo mundo tem, né, Daniel? Certo. Como que a gente pode, como que pode ser feito essa ajuda? Sim, eu sou um profissional que misturo artes visuais com conhecimentos de mentoria e coaching, Tá. né, de comportamento humano. E eu desenvolvi uma metodologia que se chama Well-Being Design. O que é o Well-Being Design? É o design voltado para o bem-estar. A partir dessa metodologia, eu criei uma ferramenta que se chama Terapia Artística Digital. São imagens feitas digitalmente com o intuito justamente de proporcionar uma orientação e benefício e bem-estar, né, conscientização das pessoas, seja no âmbito pessoal ou profissional. Nós conversamos, inclusive, sobre este assunto já faz algum tempo, né, Sim. Daniel? Não me recordo agora quanto tempo. E até no dia, por que o Daniel veio hoje aqui? Porque aquele dia ele explicou, falou, e a gente mostrou, inclusive, algumas imagens na tela. Eu não sei, inclusive, se tem algumas imagens lá para a gente mostrar. E aí, hoje, eu queria até, antes de mostrar o que você trouxe, Sim. mas eu queria que você explicasse as imagens que estão na tela para o pessoal em casa tentar entender um pouquinho melhor. Certo. A terapia artística digital se divide em 4 tipos. Tá. Esse primeiro tipo de orientação, por exemplo, eu usei num grupo, né, numa empresa, onde eu fiz a abertura para um tema, né? Então, nessa empresa, eles tinham muita dificuldade em trabalhar a coletividade, né? Então, eu pedi para eles observarem e falarem o que eles viam nessa imagem. Alguns disseram, eu vejo um fragmento de laranja, eu vejo um fragmento de azul, e poucos conseguiram ver um hexágono ou um cubo mesmo tridimensional. O que significa isso? Deu abertura para orientá-los como trabalhar nesse sentido de ser mais coletivo, de pensar no outro. Então, foi feito justamente para dar o tema, né, para as pessoas conseguirem visualizar dentro da empresa qual que é a melhor forma de se trabalhar em conjunto. É uma técnica que visa trabalhar visualmente. Visualmente e a capacidade de percepção das pessoas. E a capacidade de percepção. Tem mais imagens para a gente mostrar para o pessoal? Coloca lá para a gente. Isso. Perfeito. Essa é personalizada por quê? É feita por meio de um atendimento individual. E aí eu vejo a necessidade da pessoa em cima do que ela precisa trabalhar. Nesse caso, foi uma criança que sentia muito medo. Então, ela precisava controlar essa sensação porque ela ficava muito tempo sozinha. Então, é engraçado que ela até usou no celular. O que visa essa imagem, né? Ela mentalizar que está dentro dessa pirâmide, como se fosse aquela pequena luz, protegida, e quando ela sentisse essa sensação de medo, ela imaginava aquele espiral limpando essa sensação. Foi fantástico o resultado, porque a criança começou a ter uma evolução e conseguiu ser mais independente. Quanto tempo, mais ou menos, leva para ter um resultado positivo? Depende de cada pessoa. É claro que tem todo um trabalho de orientação, de mentoria em conjunto, né? Mas no caso dessa cliente, especificamente 4 meses, 3 meses já teve uma boa evolução. Já tem uma evolução no processo. E era um caso bem interessante. Bem, quais são, tipo assim, lógico, você não vai poder mencionar, né? Claro. Mas os casos mais comuns que procuram ajuda através dessas técnicas visuais? Olha, tem de todo tipo. Ansiedade bastante, né? Ansiedade, problemas na família, problemas com falta de tempo para lazer ou falta de produtividade. A gente trabalha 14 subsistemas da teoria da organização humana. Sim. Né? Como se fosse dividido em 14 partezinhas, em que se a gente está deixando de ter energia em uma delas, desanda as outras tudo. São prejudicadas. Então, é um trabalho sistêmico. Gente, isso que ele falou é bem isso mesmo. Às vezes você está, estou bem nisso, naquilo, mas tem uma coisinha pequena que acaba afetando todo o teu processo profissional, o processo pessoal. E são esses bloqueios, essas dificuldades que você tem nesses processos, que no caso, esse trabalho, essa técnica visual, ela vai te auxiliar muitas vezes. E até em torno de 4 meses, dependendo de pessoa por pessoa. Depende de cada pessoa, né? Às vezes menos tempo até. Nós temos, inclusive, as imagens para a área diagnóstico, né, Daniel? Essa ainda personalizada é de um outro cliente que ele já estava na faixa dos 50 e poucos anos. Uhum. E ele estava num momento de vida que ele precisava escolher 2 caminhos.
Ou ele vivia um ciclo que não pertencia a ele, ou seja, ele queria viver como uma pessoa de 20 anos e por causa disso sofria várias consequências, ou ele ia para o outro lado, né? O outro caminho que é olhar, aí tem um olho estilizado do lado esquerdo numa porta, que é olhar para a família, parar de jogar com ele mesmo, de se auto-sabotar. E olha que interessante, eu fiz a ligação de uma corrente com o DNA. A gente conseguiu descobrir nas sessões que esse comportamento vinha do pai. Ele só estava repetindo esse padrão, né? O pai era opressor, ele não teve sem saber, claro, a oportunidade de vivenciar essa fase. E agora ele estava querendo resgatar, e por conta disso, ele estava tendo vários problemas. Ele saiu emocionado da sessão e foi muito produtivo. Imagina! Né? Nós temos as outras imagens, coloca lá na tela. Esse diagnóstico já é usada com intuito nos meus atendimentos, por exemplo, de uma pessoa que é introvertida. Né? Então, facilita a comunicação. A comunicação por meio do visual, perfeito. E nesse caso específico, era uma pessoa que precisava investir, ela queria investir um dinheiro que ela havia recebido numa única cesta, num único investimento de risco. E aí eu falei, ela não sabia se expressar, eu usei essa imagem e falei, pensa que você é essa esfera. O que você sente? Ela, eu sinto livre, eu não me responsabilizo se eu descer essa rampa e fizer o que eu tenho que fazer, porque eu não ligo para as consequências. O que eu percebi? Tinha que trabalhar essa impulsividade na pessoa. Sim. E olha que engraçado, 1 mês depois, teve aquela queda na bolsa, e se ela tivesse investido aquele dinheiro, ela teria perdido quase tudo. Meu Deus, gente, olha isso. E, né, e são tantas outras situações que acaba ajudando, né, auxiliando esse processo. Né? O Daniel, depois de você ter um resultado positivo, que é um tratamento, né? A gente pode dizer que é um tratamento também? Na verdade, é um processo terapêutico. Terapêutico. Né? Porque, junto com isso, como eu falei, vem orientação de mentoria. Então, a gente trabalha todos esses temas e a pessoa, em cima disso, resolve muitas situações por consciência, vem de dentro para fora. Mas assim, vamos supor, fui lá, passei por esse processo, essa terapia, mas consegui me adaptar, não a cura, né, mas consegui resolver o meu problema, assim, assado. Tem como dar continuidade? Porque às vezes, né, no subconsciente, você tem algum bloqueio, alguma coisa? Sim, quantas sessões forem necessárias, quantas obras forem necessárias. Às vezes, é preciso um tempo para a pessoa poder praticar. Né? Então, ela vem um acompanhamento também das sessões de mentoria como auxílio a tudo isso. Daniel, e para as pessoas que são muito estressadas, com falta de concentração total, porque hoje em dia é tanta coisa no dia a dia que a gente não consegue muitas vezes focar em um único objetivo, né? Tem tratamento também, óbvio. Tem também a imagem, que é uma imagem que a gente faz como forma de exercício de visualização. Para concentração. Exato. Então, por exemplo, a obra que eu trouxe para vocês, tá aqui, exatamente, gente, tem a imagem, é um exercício em que a pessoa fixa no centro da tela, naquele círculo branco, e ela todo o entorno da obra proporciona a dispersão. Né? Então, o que é o exercício? Ela ficar 30 segundos olhando, sem pensar em nada, com um exercício em conjunto de respiração para acalmar a ansiedade. Né? Então, quando ela pratica várias vezes ao dia, isso cria um condicionamento para ela ir meio que doutrinando essa vontade, né, de dispersar, ou essa ansiedade. Então, é um exercício que com a prática melhora bastante. Eu sou muito ansiosa. Najara, você é muito ansiosa? Muito, bastante. E você tem alguma técnica, alguma coisa que você usa para poder se concentrar? Eu gosto muito de fazer meditação de manhã, assim, quando eu acordo. Mas eu acho que o que mais me ajuda a sair dessa coisa da ansiedade é a música mesmo. A música te ajuda bastante? Eu pego o violão e quando eu tô muito ansiosa eu falo, quer saber? Peraí, eu vou tocar uma música. E aí, passa. Sabe o que eu faço? Eu saio para pedalar. Quando eu estou muito ansiosa, que eu fico muito, com alguma coisa assim, que eu pego a bicicleta, mas está chovendo, eu vou de bicicleta. É bom também, o esporte é bom, né, que libera bastante. Libera, verdade. E na tua profissão, né, como cantora, que viaja um monte de shows, você precisa ter uma concentração. Mas eu também gosto de correr para liberar um pouco também dessa ansiedade, mas é um negócio complicado, viu? Ansiedade é um negócio complicado. Aí a gente vai para várias coisas, tipo, vai para comida, né? Às vezes fica mais
quieta, assim. Então, eu tento, sei lá, pegar o violão, correr e tal. Pra E ficar relaxar. Daniel, ali como ela falou na questão da comida, tem pessoas que às vezes acabam descontando, né, na comida a questão da ansiedade, do estresse. São técnicas que acabam auxiliando também nessa compulsão alimentar? Sim, dentro dos atendimentos, né, nós falamos que temos o centro vital. O que é o centro vital? É o que a gente precisa para nos mantermos durante 24 Sim. horas. Às vezes, o que é comum? Uma pessoa mais jovem termina um relacionamento, ela atrapalha o centro afetivo dela e tenta compensar pelo centro vital. Ou seja, ela vai na geladeira, come tudo que tem direito, como forma de querer compensar, às vezes, um sentimento, uma falta, e desequilibra também o centro básico, né? Então, tudo isso é visto dentro dos atendimentos também. Você aí de casa, já pensou em ter uma obra visual, artística dessa para te auxiliar aí, orientar de uma forma personalizada algumas dificuldades pessoais ou profissionais? É uma ótima dica aí que o Daniel Trevisan trouxe nessa tarde. Tem como, inclusive, minha gente, encomendar, tem consulta? Sim, né, é só entrar em contato no telefone 99711 1177 ou no nosso site ajudapessoas.com. Inclusive, dá para não se restringir a uma obra como um quadro, né? Então, como é um processo digital... E que acaba, né, decorando. Sim, as pessoas podem usar numa decoração de empresa, pode usar num hall, numa fachada, num prédio, num ambiente maior do que um quadro. Então, esse aqui eu ganhei do Daniel, né? Ele já falou. Sim. Então, ele já tem um lugarzinho guardado que vai ficar aqui no estúdio. Ainda mais que a gente vai ganhar um estúdio lindíssimo nos próximos dias. E ele vai fazer parte do nosso cenário. Obrigada, viu, Daniel? Feliz, eu que agradeço, é um prazer. Obrigada, viu, mais uma vez.